Nós já estamos de volta com o culto da família, com o culto no seu lar, neste dia tão especial que fez o Senhor. Nós queremos mandar aqui um abraço e um alô especial ao nosso pastor Salles, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui na cidade de Marabá, a sua esposa, a irmã Raquel, e toda a sua família. Deus continue abençoando o Senhor, Deus continue lhe usando no direcionamento, na condução do rebanho do Senhor aqui nesta cidade. E também um abraço especial, um alô especial a todos os pastores de todas as 130 congregações, 130 templos, né, da nossa querida cidade. Deus os abençoe, suas famílias e, por que não dizer, Deus abençoe todas as nossas ovelhas, todos os nossos irmãos e simpatizantes que estão espalhados por toda a nossa grande Marabá. Deus os abençoe. Daqui a pouco essa calamidade vai passar, este momento de crise passará e nós voltaremos às nossas atividades com toda a normalidade possível. Deus os abençoe. Vamos ouvir uma sequência de louvores agora com as nossas irmãs, com o nosso querido irmão evangelista Moisés, que está aqui conosco. Primeiramente, gostaríamos de ouvir a irmã Ilbenária louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. E você continue em casa aí, adorando conosco. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. E eu quero te dizer, meu querido, que Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. Creia nisso, creia nesta palavra, em nome de Jesus. Jesus, vamos adorar. Glória, glória a Jesus. Eu sei que você aí na sua casa, assim como nós aqui,
está sentindo a presença santa do Espírito de Deus. Nós aqui estamos sentindo a glória do Senhor que está inundando o nosso ser. Glória a Jesus. Essa canção, ela diz, descansarei. Descansa. Descansa no Senhor, não atribula a tua alma. A tempestade passará e em breve o Senhor fará nascer o sol da justiça sobre a sua vida. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus? Vamos? Quero convidar nossa querida irmã Lorena para então entoar um belíssimo hino de louvor ao nome do Senhor Jesus. E eu te peço, a você amigo que está me assistindo agora, preste muita atenção na letra desta canção. Eu tenho certeza plena, absoluta, que o Senhor vai falar contigo também. Vamos ouvir a nossa irmã. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, não ceda, porque o Senhor tem uma saída. O Senhor tem uma saída para a tua vida. Que nesta noite você possa sentir a presença de Jesus. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz que é o fim da história e quer levar ao desespero teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo, ela é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. A chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Glória, glória a Jesus. Vejam que Deus continua falando. Deus está dizendo mais uma vez, descansa. E olha que nós aqui não combinamos nenhum destes louvores, mas Deus está falando com você. As portas aqui embaixo, elas podem até se fechar,
mas Deus abrirá uma porta para você onde você jamais imaginaria que pudesse o Senhor abrir essa porta. Vamos continuar adorando o nome do Senhor? Vamos ouvir a nossa querida irmã Lanúzia também, adorando a Deus, expressando através do louvor aqui uma canção ao Senhor. Glória a Deus. Mas, mais uma vez, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos sentindo a presença de Deus aqui fortemente. E eu creio que você em casa também está sentindo. Continue com o teu coração aberto, porque o Espírito Santo, Ele está falando. Ele está falando contigo. Aleluia, Jesus. Adore o nome do Senhor juntamente comigo. Aleluia, Jesus. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Louve, acalma minha alma, descansa aí, está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. Ei, crente, é de lá que o socorro vem, pois o seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, acalma minha alma, descansa aí. Louva o Senhor e adora Ele. De tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossego, sossego, entrego, entrego e espero, vai ficar tudo bem, tudo bem.
Glória, glória, glória a Jesus. Sossega a tua alma, vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus? Vamos ouvir nosso evangelista, nosso querido irmão Moisés, louvando o nome do Senhor, adorando a Deus. E você em casa, não perca nenhum segundo deste culto, adorando também aí conosco. Você orando aí, levantando a sua mão, fechando seus olhos, sentindo a presença gloriosa de Jesus. Onde você está, o Espírito de Deus está dentro de você. Sinta a presença dele. Vamos ouvir nosso querido irmão Moisés, louvando o nome do Senhor Jesus. Minha saudação para você que está em casa, é com a santa e gloriosa paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos sim continuar adorando e bendizendo aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero te dizer que nesse momento de calamidade pública, esse momento difícil, o Espírito Santo ele está nos mostrando que ele está conosco em todos os momentos. Você pode perceber que através das canções que nós cantamos aqui nesse culto, elas seguem uma linha de harmonia entre si, sem sequer nós termos combinado, como já foi proferido pelo nosso pastor. E a canção que eu vou cantar nesta hora, ela fala também de confiança. Ela fala para você não chorar, confia em Deus. Para que chorar, se há um Deus que tudo pode por você? Adore juntamente comigo. Vou lhe falar de alguém que pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu com o seu sangue só pra curar as suas feridas. Está aqui só pra te amar e pra dizer: Ele está com você, meu irmão, em todos os momentos da nossa vida. Cante mais uma vez. Vou lhe falar de alguém, só Ele que pode todas as coisas, que pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará
as feridas, e este homem está aqui só pra te amar e pra dizer. Cante ao Senhor, pra quê? Pra quê? Chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Solidão. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Cante ao Senhor. Pra quê? Chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Solidão. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Receba esse louvor na tua casa e sinta a presença de Deus nesse momento. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos ministrar ao seu coração uma porção bíblica. Queremos falar a você agora uma reflexão bíblica. Você pode me acompanhar abrindo a palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia, onde você está. Na Epístola aos Hebreus, o texto que inicialmente nós lemos aqui, no capítulo 12, apenas o verso de número 27. Diz a Bíblia Sagrada: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Na verdade, o verso 28. O verso 27 diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Glória a Jesus. As coisas abaláveis são aquelas que estão sujeitas ao estremecimento, aquelas que estão sujeitas a serem sacudidas e que, portanto, elas deixam as pessoas, às vezes, apavoradas e com medo. Nós estamos vivendo tempos assim e, de tempos em tempos, nós podemos perceber que Deus, Ele dá uma sacudida na terra, uma sacudida nas nações. Está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6 e versículo de número 13, que Deus, Ele abala a terra, Deus, Ele abala as nações como uma figueira que é sacudida e açoitada pelo vento, de modo que os seus figos verdes venham a cair. Deus, de vez em quando, ou de tempos em tempos, Deus, Ele sacode as nações. Deus abala a terra. E algumas notícias, às vezes, trazem um impacto muito grande. Se nós formos observar ao longo da história, especialmente no século passado, fatos trouxeram calamidade à terra. Eu poderia enumerar muitos aqui. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, deixou mais de 20 milhões de mortos. Foi um abalo na terra. A Segunda Guerra Mundial abalou as nações com mais de 70 milhões de pessoas que morreram em toda a face da terra. O mundo foi sacudido no dia em que os Estados Unidos da América, eles resolveram
lançar nas cidades de Hiroshima e Nagasaki as bombas atômicas. O mundo ficou apavorado, o mundo ficou com medo, o mundo ficou de forma avassaladora, atemorizado. Vejam que de tempos em tempos Deus está abalando, sacudindo a terra. E nós estamos vivendo dias assim. No ano passado, mais precisamente, no mês de novembro, um inimigo não visível, como nas guerras, mas um inimigo invisível, um vírus que surgiu na Ásia, e este vírus tem apavorado as nações, tem abalado a terra. Este vírus que já alcançou mais de 160 países do globo, deixando milhares de mortos e outros milhares também contaminados. Nós estamos vivendo um tempo assim, de abalamento. As pessoas estão empavorosas. E aqui no Brasil não é diferente. O isolamento social, não somente aqui, mas em outras nações, como na Índia, um isolamento histórico com cerca de 1,3 bilhões de pessoas que estão isoladas na Índia. No Brasil não é diferente. Todos os estados, municípios, as pessoas estão dentro de casa, seguindo orientações das autoridades de saúde na contenção deste vírus, ou pelo menos na tentativa. As pessoas estão com medo, os empregados estão com medo de perder seus empregos e, portanto, sem condições de trazerem o sustento para as suas famílias. Os empregadores estão receosos, estão com pavor, com medo de não poderem saldar as suas dívidas, sobretudo as pessoas que vivem na informalidade neste país. Nós estamos vivendo dias de crise, nós estamos vivendo dias de abalamento. O certo é que Deus está sacudindo a terra, o certo é que Deus está abalando as nações. Mas eu lhe perguntaria, existe alguma coisa que não está sujeita a um abalo? Será se existe alguma coisa que não pode se estremecer, que não pode se abalar? Eu lhe digo nessa noite, sim, existem 3 coisas, à luz das Escrituras Sagradas, que não estão sujeitas ao abalamento, que não entram em pavor. Existem pelo menos 3 coisas que eu quero falar esta noite a você, que não se abalam. E é sobre isso que, pela orientação do Espírito de Deus, eu desejo falar ao seu coração. 3 coisas inabaláveis, 3 coisas que não estão sujeitas ao pavor, ao desespero, ao medo. E estas 3 coisas, elas estão reveladas aqui, nas Sagradas Escrituras. Elas estão aqui na Palavra de Deus. Vejamos, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós encontramos que é inabalável é o trono de Deus. O trono de Deus é o centro do comando das operações divinas aqui na terra. Deus está sentado no seu trono e o trono de Deus não se abala. O trono de Deus não entra em crise. O trono de Deus, ele está firme. Isso significa dizer, queridos que me assistem agora, que Deus, ele não perde o controle das circunstâncias e das situações. Apesar de que nós aqui na terra, nós podemos perder o controle da situação da nossa vida, nós até podemos perder as rédeas das situações, mas Deus não. Deus, ele não perde o controle das situações. De modo que o trono de Deus, ele é inabalável. O profeta Isaías, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vejam que a nação havia perdido o seu rei,
A nação estava desorientada, estava sem um líder, estava sem controle, a nação estava desesperada, mas Deus estava assentado no seu trono. O profeta Isaías viu Deus assentado no seu trono, e ele diz que o seu trono é firme. Diz a palavra de Deus que o trono do Senhor, ele jamais se abala. A Bíblia ainda nos revela que o profeta Micaías, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19, que o profeta viu também Deus assentado no seu trono, e à sua direita e também à sua esquerda estavam um exército celestial, os seus anjos. Isso significa dizer que enquanto a terra ela pode estar mergulhada em caos, em calamidade, enquanto os reis, os príncipes, os presidentes, os ministros estão apavorados, Deus não perde o controle da situação. Deus não está apavorado de modo algum. Deus não está estremecido. Deus, na verdade, Ele está no controle da situação da terra. Deus, Ele não se abala. O seu trono, Ele não se abala. O trono de Deus está firme. Está escrito na palavra de Deus, Salmo 93 e o versículo de número 2. Desde a antiguidade está firme o trono de Deus. O trono de Deus está firme, meu querido irmão. Deus está no seu trono e o seu cetro de justiça e de equidade está também na sua mão. O Salmo de número 89, verso 14, ainda diz que direito e justiça é a base do trono de Deus. Deus, Ele está exercendo sobre a terra o seu direito e o seu juízo, posto que Deus é soberano. Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre príncipes, sobre reis, sobre presidentes, sobre chefes, sobre governadores. Deus é Senhor de toda a terra. Deus está no controle, Ele está sentado no seu trono. Nós vemos à luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que imperadores, reis, príncipes perderam o seu trono. Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dia ele foi deposto, ele foi destituído do seu trono. Nós vemos o Império Grego Macedônio com o seu grande imperador, Alexandre o Grande. Ele também um dia foi destituído, ele um dia foi também deposto. Os imperadores romanos, todos eles foram destituídos do seu trono, todos eles ruíram, todos eles um dia sucumbiram e morreram. Mas a Bíblia nos revela que o trono de Deus jamais é abalado. A Bíblia nos revela que Deus está no seu trono, assentado e controlando as nações. Isso fala da soberania de Deus. Está escrito no livro do Apocalipse. João, na ilha chamada Patmos, ele viu o Senhor também assentado no seu trono. E a Bíblia nos diz que 24 anciãos, eles com suas coroas, depositaram as suas coroas diante daquele que estava assentado no trono, e eles prostraram-se e adoraram aquele que está assentado no trono. João também viu 4 criaturas que também se prostravam e adoravam aquele que está assentado no trono, dizendo: digno és de receber glória, honra, força, poder e majestade. Digno és aquele de receber a honra pelos séculos dos séculos. Deus está assentado no seu trono, e se Deus está assentado no seu trono, o trono de Deus é inabalável. Mas não apenas o trono de Deus é inabalável, existe uma segunda coisa que é inabalável. O que é inabalável, pastor? Em segundo lugar, eu quero falar a você que aqueles que confiam em Deus, estes também são inabaláveis. Está escrito no Salmo de número 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia em Deus não é abalado pela calamidade.
Quem confia em Deus não se desespera diante do desespero dos outros. Quem confia em Deus, ele não, de modo algum, perde a sua esperança e não sucumbe na sua fé. Quem espera em Deus, quem confia no Senhor, jamais será abalado. Diz o Salmo de número 62 e o versículo de número 6, só Ele, o Senhor, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, Ele também é a minha defesa. O salmista continua dizendo, não serei abalado. Se você confia em Deus, você não será abalado. Se você tem a sua fé posta, estruturada, edificada no Senhor Jesus, você não será abalado jamais. Não importa a notícia, não importa qual seja a circunstância, você não será abalado. Como nós ouvimos aqui as canções das nossas irmãs, Deus está dizendo para você, descansa no Senhor, não se desespere, não perca o seu sono, durma em paz, coloque a sua cabeça no travesseiro e descansa no Senhor, porque muito em breve nós receberemos de Deus notícias favoráveis a nós. A calamidade vai passar, o pavor ele vai passar e Deus vai estabelecer um novo tempo para a sua vida, um novo tempo, inclusive para a sua igreja aqui na terra. Não se abale se você está estruturado na rocha que é Jesus, você não pode se abalar. A segunda coisa que vimos aqui esta hora, que não se abala, é aquele que confia em Deus. Quem confia em Deus, ele vive uma vida inabalável. Eu poderia citar aqui vários exemplos bíblicos dos nossos irmãos que não se abalaram porque confiaram em Deus. Abraão não teve a sua fé abalada quando Deus pediu prova dela. A Bíblia nos revela que Moisés, diante do Mar Vermelho, também não abalou a sua convicção, não abalou a sua estrutura emocional e nem tampouco a sua fé. A Bíblia nos revela que Ana, uma mulher sofrida por conta de uma adversidade que ela enfrentava, ela também não se abalou diante da adversidade. E eu poderia continuar citando muitos outros exemplos dos nossos irmãos no passado que não se abalaram porque confiaram no Senhor, porque permaneceram firmes como o Monte Sião. Davi não se abalou diante do gigante Golias, muito pelo contrário, Davi enfrentou aquela adversidade, Davi enfrentou aquele gigante e ele confiou no Senhor. Confiou não no seu braço, confiou não na sua força, não nas suas estratégias militares. Até porque ele era um jovem, uma criança ainda. Davi confiou no Senhor. Confia em Deus e a sua casa não será abalada. Confia no Senhor e a sua vida não será desestruturada. Confia em Deus. Vimos que a segunda coisa inabalável é a fé de um crente. Aqueles que confiam em Deus, eles têm a sua vida inabaláveis. Enquanto os outros estão assustados, enquanto os outros estão apavorados, quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor, ele está e permanece inabalável. Além do trono de Deus ser inabalável, e também o justo ser inabalável, o crente em Jesus ser inabalável, aquele que confia em Deus ser inabalável, existe uma terceira coisa que é inabalável, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é inabalável. Vejam, eu li aqui Hebreus capítulo de número 12, e o versículo de número 28, diz a Bíblia Sagrada, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Vejam,
os reinos da terra, eles se abalam. Os reinos da terra são passageiros, eles se estremecem nas suas bases e nas suas estruturas. No entanto, o reino de Deus, ele é inabalável. O Senhor Jesus disse a Pedro em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não podem prevalecer contra o reino de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus nos fala isso, que nós recebemos de Deus um reino inabalável. Aleluia! Este reino inabalável que nós recebemos, nós, a igreja do Senhor Jesus, ele foi perdido por 2 vezes ao longo da história. A primeira vez que o reino de Deus foi perdido foi quando os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram e eles ficaram afastados de Deus. Diz Paulo aos Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, porque todos pecaram e, portanto, ficaram destituídos da glória de Deus em Adão. Vejam que Adão, ele era vestido com a glória de Deus. Eva também era vestida com a glória de Deus. Eles estavam envoltos pela glória do Senhor. O Senhor Deus compartilhou com os seus filhos, Adão e Eva, a sua glória. Vejam que Deus disse a Adão para que ele dominasse sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes do mar. Deus então estabeleceu um reino para o homem. Este reino foi perdido quando eles então ofenderam a santidade de Deus, quando eles desobedeceram ao Senhor, quando eles pecaram. Esse reino foi perdido pelo primeiro Adão. Mas a Bíblia nos revela que veio um segundo Adão, o Senhor Jesus, e ele veio para restaurar o reino perdido por Adão e Eva. O Senhor Jesus, ele não veio apenas restaurar, mas ele veio também entregar a nós um reino inabalável. Aleluia! Este reino que foi inicialmente perdido por Adão e Eva. Diz a Bíblia Sagrada que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também, a saber, o Senhor Jesus, veio a redenção, veio a salvação. Por um homem entrou a morte, Adão, mas também por um homem, Jesus Cristo, ele trouxe a vida, e a vida em abundância. Glória a Jesus. Este primeiro homem chamado Adão trouxe a enfermidade. Jesus, ele é chamado de a saúde das nações. Jesus, portanto, trouxe a cura, trouxe a saúde. Por Adão entrou no mundo o medo, o desespero, o pavor, a calamidade, a crise. Mas, aleluia, pelo Senhor Jesus, ele trouxe a esperança. Ele trouxe um reino inabalável. E este reino está dentro de nós. A segunda vez que o reino de Deus foi perdido foi quando Israel distanciou-se de Deus. Deus entregou a Israel, a nação de Israel, no Antigo Testamento, a missão para que eles fossem o representante de Deus aqui na terra, para a transmissão da sua palavra, para que outras nações pudessem conhecer o Senhor Jeová. Mas Israel falhou nesta missão. E a Bíblia nos revela que Jesus veio para restaurar o reino que foi entregue a Israel. Está escrito em Mateus, no capítulo de número 21, aliás, e o verso de número 43, que o Senhor Jesus, ele ali, em uma conversa com os escribas, com os fariseus, com os saduceus,
Ele disse que o reino seria tirado de Israel e transferido para um outro povo, para uma outra nação, e essa nação daria frutos. Veja que o reino de Deus, ele foi perdido duas vezes. Primeiramente, ele foi perdido por Adão e Eva, lá ainda no Jardim do Éden. Depois, o reino de Deus foi perdido por Israel, e o Senhor Jesus veio para restaurar o reino de Deus, e não apenas restaurar o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele veio nos entregar o seu reino. Diz o escritor aos Hebreus, eu já li e eu preciso ler novamente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Nós somos uma nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo de Deus, adquirido por Deus, para então sermos um reino inabalável. Portanto, essa mensagem, ela é dirigida ao seu coração para que você não se atemorize, para que você não fique preocupado demasiadamente com o amanhã, para que retire-se do seu coração agora o medo, o pavor, a incerteza do amanhã, porque Deus nos entregou um reino inabalável. Glória a Jesus. Veja, por que este reino é inabalável? Este reino é inabalável porque o reino é o governo do rei. Esse reino, ele também é inabalável porque quem o constituiu é inabalável. A essência deste reino é o próprio Deus, é quem o constituiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está agora me assistindo, esse reino, ele também é inabalável porque Deus está no meio dele. Deus é o centro deste reino. Deus rege este reino. Deus governa este reino. Deus preside este reino. Aleluia. Jesus disse que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E por Deus estar em nós, no nosso meio, na nossa vida, nós somos um reino inabalável. Glória a Jesus. Deus está no nosso meio. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo de número 18 e o versículo de número 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, lá eu estarei no meio. Ele está no meio porque ele é o centro. Ele está no meio porque ele é o Senhor. O meio é o lugar de destaque. O meio é o lugar de governabilidade. O meio é o lugar de controle. Jesus controla a sua vida, a minha vida, a nossa vida e as nações. O reino de Deus, portanto, ele é inabalável porque Deus está no meio. Lembro-me agora do Salmo de número 46. Diz as Sagradas Letras: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Continua o salmista: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia. E ele diz mais: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está no meio do reino que é inabalável. Deus está com a sua igreja.
Deus está conosco. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Percebam que chegará um dia que toda esta ordem mundial será desfeita. A Bíblia nos revela que um dia os céus que hoje existem não mais existirão. A terra passará por um grande estrondo. A terra será abalada. Este momento que nós estamos vivendo não há de se comparar com o que está por vir. A terra, ela passará por um grande estrondo. Diz o apóstolo Pedro que esta ordem que hoje existe não mais existirá, porque todas as coisas elas vão passar. Apocalipse capítulo de número 21 nos revela as Sagradas Escrituras que o apóstolo João viu novos céus e nova terra, porque essa terra que hoje existe, que inclusive está gemendo, ela será mais uma vez abalada. Mas, aleluia, apesar de tudo isso, aqueles que confiam no Senhor e aqueles que pertencem ao reino de Deus, estes permanecerão. Eles permanecerão inabaláveis. Veja, meu querido amigo, minha querida irmã, meu irmão, que está me assistindo agora. Nós vimos que o trono de Deus, ele é inabalável. Nós vimos que os que confiam no Senhor, eles também são inabaláveis. E por fim, nós vimos que o reino de Deus, ele é inabalável. Glória a Jesus. E este reino está dentro de nós. Este reino, ele foi implantado em nós pelo Espírito do Senhor. Você está com medo? Você está perplexo, aterrorizado? Você não sabe o que vai acontecer do amanhã? Esta noite, esta hora, este momento, eu quero lhe apresentar um reino inabalável. Eu quero lhe convidar a fazer parte do reino de Deus. Eu quero que você também se torne alguém inabalável. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Talvez você está me assistindo agora e está assim, se encontra nesta situação, abalado por tudo que está acontecendo. Mas ouça-me, ouça a palavra de Deus. Tudo pode estar se movendo, tudo pode estar sendo abalado, mas Deus e o seu trono permanecem firmes, inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor Jeová, que confiam em Deus, eles não serão jamais abalados, nem tampouco desestruturados. E o reino de Deus que está dentro de nós, aleluia, ele é um reino inabalável. Continuemos assim firmes na esperança gloriosa do Senhor Jesus, para que ele estabeleça de uma vez por todas, agora sim, o seu reino teocrático, literal e físico aqui na terra. Eu encerro agora esta breve reflexão bíblica, me dirigindo também a você, amigo do Evangelho, você que está me assistindo agora com medo, você que está apavorado, você que não tem expectativas para o amanhã. Ouça-me, por gentileza. Ouça a palavra de Deus que está lhe dizendo. Deus, ele lhe convida. Deus, ele lhe chama. Deus, agora, neste exato momento, ele quer que você se levante de onde você está e você assuma um compromisso com ele. Você talvez esteja se perguntando, como eu posso me tornar inabalável também? Como eu posso fazer parte deste reino inabalável? Como eu posso servir a um Deus que está assentado em um trono inabalável? É muito simples. Essa noite, essa hora, este momento, eu lhe apresento o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário.
Ele morreu na cruz do Gólgota, levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele mesmo, sim, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele estava restaurando o reino de Deus, e ele estava agora entregando o reino de Deus a tantos quantos o receberem. Ele disse que aquele que o recebe, ele também recebe o poder de ser feito filho de Deus. E sendo filho de Deus, você se torna participante de um reino que é inabalável. Aleluia! Eu quero lhe convidar a fazer parte deste reino inabalável. Talvez as suas estruturas estão abaladas, o seu emocional está abalado, o seu psicológico está abalado. Eu quero lhe convidar a fazer parte de um reino inabalável. É o reino cujo rei é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Essa calamidade que nós estamos passando e enfrentando é para que nós tiremos dela lições para as nossas vidas. Esta crise é para que nós reflitamos na nossa condição, na nossa vida e de como nós estamos diante de Deus. Talvez você agora está pensando em que decisão tomar diante deste apelo que eu estou fazendo. Eu lhe aconselho a você levantar de onde você está agora e receber o Senhor Jesus na sua vida, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que a sua vida seja restaurada, para que você viva com esperança, não de dias melhores aqui na terra, mas no porvir, aleluia, para que você tenha plena convicção de que tudo nesta vida passará, tudo é passageiro, mas eu lhe afirmo, eu lhe garanto, que o reino de Deus é eterno, aleluia. Essa ordem que nós estamos vivendo hoje, esta ordem mundial, como as coisas estão postas, elas são efêmeras, são passageiras. O reino de Deus, ele é eterno. Nós estamos diante de um convite que o Espírito de Deus está fazendo a você agora. Se você deseja recebê-lo na sua vida, para que haja uma mudança radical, para que haja uma transformação completa, para que haja um novo nascimento em você, eu o convido a receber agora o Senhor Jesus aonde você está, onde você estiver agora em casa, no leito de talvez um hospital, e você quer receber o Senhor Jesus no seu coração, na sua vida. Permita-me orar por você. Permita-me interceder a Deus para que você faça parte agora, nesse exato momento, de um reino que é inabalável. Deus te abençoe com esta palavra. E eu vou orar por você agora. Você que está confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Me permita orar por você. Curve a sua cabeça. Onde você estiver, faça essa oração de arrependimento, essa oração de pedido de perdão, essa oração para que Deus o inclua no reino que é inabalável. Curve a sua cabeça. Pai bendito, Pai das luzes, nós agradecemos ao Senhor por este momento que nós passamos aqui. Ouvimos a Tua palavra e agora está esta pessoa recebendo-o como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero te pedir tão somente, Senhor, que os seus pecados sejam perdoados, que ele seja agora regenerado, nascido de novo, que ele também seja justificado, santificado, e que em breve também, juntamente com a sua igreja, ele seja glorificado, Senhor. O abençoe, muda a sua vida, transforma, Senhor, a sua casa, a sua família, para que a salvação não apenas o alcance, mas todos os seus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você agora recebeu o Senhor Jesus como o seu único, suficiente Salvador e Senhor, receba-o na sua vida, nos mande uma mensagem, mande-nos uma mensagem para o número que está aparecendo agora no seu visor, na sua televisão, no seu televisor, e
então confirme que você recebeu o Senhor Jesus e nós procuraremos então acompanhá-lo. Deus te abençoe. Nós iremos encerrar este culto maravilhoso, adorando o nome do Senhor Jesus, com os nossos amados irmãos que estão aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Cante conosco, adore o nome do Senhor. Deus te abençoe. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Senhor, e muito digno de louvor, engrandeça Ele na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer nessa noite, Pai, e agradecer-te.